Olá, bom dia. São 6h05. O programa A Notícia de Frente começa agora, então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à edição de hoje. É o fim da pré-candidatura da tigresa do PT. Pobres, profissionais do sexo e pretos sofrem discriminações, diz Tigresa. Vamos falar também do misto que estreou com vitória de 7-0, balançou a rede 7 vezes. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Então seja muito bem-vindo, professor Haroldo Arruda, nesta segunda-feira, 25 de abril. Bom dia, Luciana Gavilha, bom dia, o Daniel Petergil, bom dia, Coité, bom dia, Verônica Raquel, bom dia a todos os nossos queridos companheiros lá de cima. E a você que nos acompanha todos os dias pela manhã, uma semana abençoada e iluminada a todos. Que assim seja, amém. Bom dia para você, Daniel Petergil. Sei que você está muito feliz aí com o resultado do misto. Você que acompanha o futebol mato-grossense, você vai poder contar tudo para a gente com detalhes. Mas olha, só no final dessa edição. Pode deixar. Bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, professor Haroldo. Bom dia. Bom dia a toda a nossa equipe. Bom dia a você que nos assiste em todo o estado de Mato Grosso. Segunda-feira voltando de um feriadão, né? Um dos raros feriadões aí do ano, e muita gente está retomando apenas hoje, né? Depois de 4 dias aí de bastante folga. Exatamente, de bastante folga, de carnaval no Rio, em São Paulo, né? Bom, nós não paramos de trabalhar. Folga para quem? Isso que eu ia perguntar. Feriado, não teve mim folga, não teve, também de folga teve não. a festa do Remomo, ficamos sambando aqui na redação. O carnaval ficou Sambando mais restrito ali a São Paulo, Rio. Nem sei se no Nordeste teve tanto assim, né? São Paulo e Rio, por causa do desfile das escolas de samba, tem alguns blocos, né? Agora, Salvador, Recife, que seria mais esperado também que tivesse alguma coisa, não teve quase nada. Mas está tendo ventilação de que pode ter também carnavais aí no mês de junho. De novo, né? no inverno. Exatamente. Carnaval no inverno. Carnaval é nada quente no inverno. Bom, vamos começar essa edição, então vou pedir para o Daniel Petergil, por favor, trazer para a gente a manchete e outras informações importantíssimas também do jornal A Gazeta, que circula em todo o estado de Mato Grosso. Vamos lá, Daniel. Começar aqui por cima, Coité. O misto já negocia mais reforços, né? Depois dessa primeira vitória no campeonato da segunda divisão aqui em Mato Grosso. A manchete principal: 361 mil matogrossenses não têm acesso à moradia digna, né? Realmente é um dado muito alarmante aí. São mais de 140 mil famílias não têm acesso à habitação segura e de qualidade. São dados da própria Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania, a CETASC. Os números representam 27% das pessoas inscritas no cadastro único aqui em Mato Grosso, né? Realmente são dados complicados aqui ao lado, com problemas. 4 escolas perdem pontos e 2 arrasam. Foi o carnaval fora de época, que a gente citou agora há pouco. Os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, principalmente do grupo especial, né? Mais um pouco abaixo aqui, o destaque que a Luciana trouxe: a tigresa VIP, a tigresa do PT, se diz vítima de preconceito. Foi barrada a candidatura dela pelo próprio partido. E nessa segunda-feira ela promete vir a público para expor todo esse caso e dizer quem foram os responsáveis pela candidatura dela ter sido barrada aqui em Mato Grosso. É isso aí, depois a gente vai falar também sobre a tigresa do PT, mas chama a atenção, professora, manchete do jornal A Gazeta: 361 mil famílias. Nós entendemos que isso representa o quê? Praticamente 10% da população matogrossense. Um estado tão rico, terra do agronegócio, a terra do ouro, professor. E o mais doloroso, você saber que se de um lado você tem 361 famílias que não têm onde morar, do outro lado, você tem praticamente a mesma quantidade de magistrados recebendo auxílio moradia, né? Pessoas que, a meu ver, não teriam necessidade nenhuma de receber auxílio moradia. E saber, por exemplo, que 3 deputados federais gastaram cerca de 100 mil reais só com auxílio moradia, porque não utilizaram o apartamento funcional destinados a eles lá em Brasília. Então, essas desigualdades todas, né, que eu particularmente considero muito mais graves do que necessariamente esta manchete. Mas a manchete é importante para chamar a atenção, principalmente, daquelas pessoas que realmente ainda não tiveram
a virtude da empatia, de se colocar no lugar das pessoas mais pobres, mais vulneráveis aqui no estado de Mato Grosso, por que não dizer no Brasil? Não dá para você gastar 19 milhões de reais com auxílio moradia, 853 milhões de auxílio moradia com magistrados no Brasil todos os anos, considerando que o nosso país é um país completamente desigual. É desigual demais, Daniel. Vou aqui entender que praticamente a grande concentração dessas famílias deve estar aqui na região metropolitana, né? Sim. Porque Cuiabá e Várzea Grande têm juntas a concentração maior da população aqui do estado de Mato Grosso. E nós conhecemos muito bem profissionais que somos da comunicação. Quantos bairros você já deve ter percorrido, sim, Daniel, durante a sua carreira para realmente retratar, trazer à luz do conhecimento de que forma, professor, essas famílias vivem. O senhor no Cidade Alerta praticamente todos os dias exibe no seu programa todo dia a degradante situação de muitos bairros, a precariedade, a falta de infraestrutura, moradia indigna de grande parte da população. São pessoas que vêm de outros estados, né, com a promessa de que aqui é a terra da prosperidade, mas quando chegam se deparam com essa situação precária, Daniel. Exatamente. Claro que também no interior do estado de Mato Grosso tem também números que refletem essa realidade, mas a concentração maior, arrisco a dizer, realmente na região metropolitana. São, de acordo com a reportagem, são 91 mil famílias apenas em Cuiabá, famílias em Cuiabá passando esse tipo de situação. Mas eu quero destacar, como você disse, no interior também, houve uma reportagem especial por parte do Portal UOL, ali em Sinop e Sorriso, na semana passada, para mostrar a diferença social que está muito larga ali, e aumentou muito, né? São duas cidades que por um lado são muito ricas, as pessoas, principalmente ali que moram perto do centro, por ali, tem um nível financeiro muito alto, realmente, são mansões, né? As cidades estão bem estruturadas, mas do outro lado da BR, da avenida ali, aí está uma realidade que ninguém queria ver, né? Então, essa reportagem estava no Portal UOL até semana passada, retratou bem, com muitas fotos. Tem novos bairros lá que não são atendidos por nenhum tipo de serviço público, né? Tem nada. E as pessoas estão desempregadas, desalentadas e realmente tem a diferença social, o abismo social aumentou muito, principalmente nessas cidades que se desenvolveram muito no agronegócio ali no Nortão. Fala-se muito em corrupção, Daniel, no país, né? Fala-se muito em corrupção, mas a gênese do problema não é necessariamente a corrupção. A corrupção já é consequência, né? Consequência do quê, professor? De uma desigualdade social muito grande. É muito desproporcional. O Brasil favorece muito a essa desproporcionalidade, né? Existem pessoas, um percentual muito pequeno de pessoas muito ricas, sustentadas por uma grande massa trabalhadora, né? Que não consegue muitas vezes sobreviver. E aí realmente é muito complicado você viver num país como esse, que é praticamente injusto. Então, desigualdade social e justiça social ou injustiça social é algo que é permanente o tempo todo em nosso país. Aí você vai ver, né, você vai chegar à conclusão que isso só acontece porque realmente os próprios poderes deram condições para que eles mesmos tivessem todos os privilégios que eles têm hoje, né? Se você pegar, por exemplo, o poder legislativo, ele é repleto de penduricalhos e é repleto de privilégios. Se você pegar o executivo, a mesma coisa. Se você pegar o judiciário, a mesma coisa. Então, se nós não fizermos, né, não discutirmos profundamente essa questão da reforma de privilégios em nosso país, você não resolve nenhum outro. Só que quem tem que discutir isso é quem está dentro de um sistema que se favorece exatamente pelos próprios privilégios. Para que ele vai tirar um privilégio dele? Não vai tirar nunca. Então, nós teremos cada vez mais ricos e pobres mais pobres. A criação da riqueza e a distribuição da riqueza no país é totalmente desigual, né? E não tem interesse de mudar esse status E é por isso, Daniel, que não cabe, né? Aí vou apimentar mais a situação, né? Não cabe o conceito de democracia para o nosso país. O nosso país não é um país democrático, sob esse ponto de vista, né? Para nós cabe, se você for buscar um regime que seja mais apropriado ao nosso país, você vai entender que a plutocracia é muito mais próxima da nossa realidade do que necessariamente a democracia, porque nós somos governados por ricos. É um governo de ricos. Peguem os partidos para você ver. Todos têm caciques, Daniel. Sim. Não sei se você acompanha meu raciocínio, né? Todos têm caciques.
Tudo que gere a política, ou vem gerindo a política no Brasil, são empresários muito ricos, políticos muito ricos, né? E sem essa riqueza, ninguém se mantém no poder, né? Quando deveria ser absolutamente ao contrário, né? Mas não é. Esse é a podridão do sistema que a gente vive hoje. Ser político é um projeto de vida. É um projeto de vida, poder, isso, exatamente. A gente vê aqueles, em comparação com alguns países da Europa, que os homens públicos, no legislativo, no judiciário, no executivo, andam de bicicleta, usam o transporte público, né? Tem rendas boas, lógico, para você se sustentar bem na sua vida, mas não ficam ricos com isso. Aqui, político fica rico. Fica rico. Se você pegar, por exemplo, né, e na minha cabeça eu tenho exatamente isso muito, muito claro, né? Um servidor público, seja ela qual for, em qualquer esfera, né, se você vê que o cara é milionário, pode ter certeza que tem rolo. Porque não é para ser milionário. O servidor público ele não tem rendimento para isso. Como é que alguém que não tem nada entra para a política, em 4 anos tem 4, 5, 6 fazendas? Sim. Como é que você me explica um negócio desse? Você está entendendo? Quer dizer, então, a prosperidade. Teve um que respondeu uma vez que é a prosperidade. Fui próspero. Você está entendendo? Fui próspero. Né? Quanta sorte, né? Quanta sorte, né? Quantas pessoas trabalham o dia todo para ganhar aí 2, 3, 4, 5, 6, ralam muito para ganhar 5 mil, 6 mil reais, livre todo mês, com muito sacrifício, com impostos para todo lado. O empresário se mata para poder se sustentar, né? Aí o sujeito, em uma gestão, né, ele vira dono de bem. Faz a vida dele. Faz a vida dele. É isso aí, estamos falando aqui de habitação, desse grave problema, né? Agora a gente vai para outro problema também que atormenta muitas pessoas, justamente por conta disso que vocês definiram aqui, viu? A falta de interesse política realmente em prol da sociedade, não em prol do seu bolso, nem em prol da sociedade. E eu estou falando da saúde, porque o Tribunal de Contas aqui do Estado está pedindo esclarecimentos ao prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, porque houve uma denúncia gravíssima do sindicato que representa essa categoria, professor, para pedir esclarecimentos, porque os médicos estariam faltando. O que está acontecendo, então, na saúde de Cuiabá com a ausência desses profissionais? Quem vai trazer para a gente as informações, os detalhes, agora é a repórter Nayana Bricá. Bom dia, bancada. Bom dia a você, telespectador, que nos acompanha aqui no A Notícia de Frente. A Prefeitura de Cuiabá tem 5 dias para prestar esclarecimentos ao Tribunal de Contas de Mato Grosso em relação à denúncia feita pelo Sindicato dos Médicos sobre a falta de profissionais e também sobre a defasagem nas escalas. Segundo o Sindimed, as escalas divulgadas pela Prefeitura estão defasadas e não constam de forma online, como determinado pela Justiça, os profissionais das UPAs e também das policlínicas. Além disso, a entidade afirma que os furos nas escalas estão sobrecarregando os médicos plantonistas. Segundo eles, a situação se agravou depois que alguns profissionais foram demitidos sem aviso prévio. O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, foi notificado pelo conselheiro do Tribunal de Contas para prestar esclarecimentos sobre a demissão dos médicos contratados sem aviso prévio e também sobre o furo nas escalas. Em nota, a Prefeitura de Cuiabá informou que as demissões aconteceram em cumprimento às determinações judiciais que estipulam a substituição de contratos temporários por servidores aprovados em processo seletivo em concurso público. Para substituir esses profissionais, a Secretaria Municipal de Saúde abriu um processo seletivo simplificado em janeiro deste ano, com 414 vagas imediatas, sendo 300 para clínico geral e as demais distribuídas entre outras especialidades. O prefeito tem agora 5 dias para prestar esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Estado, já que todos os documentos foram enviados pelo Sindimed na última sexta-feira ao TCE. As imagens são do Benedito Costa, com o apoio de Elton Júnior. Nayana Bricá para a Notícia de Frente. Obrigada, Nayana. Bom, também tem um outro lado. A Secretaria de Saúde se manifestou em relação a esse posicionamento do Tribunal de Contas. Eu vou trazer aqui as informações prestadas pela própria Secretaria de Saúde daqui da capital.
Olha só, as demissões que têm acontecido na Secretaria Municipal de Saúde ocorreram em cumprimento a determinações judiciais que estipulam a substituição de contratos temporários por servidores aprovados em processo seletivo e em concurso público, ou seja, não é responsabilidade da Prefeitura, é da Justiça, é isso que está dizendo aqui. Segundo ponto, para substituir esses profissionais, a Secretaria de Saúde apresentou plano de ação ao Judiciário e ao Ministério Público, cujas etapas previam realização de processo seletivo e posterior realização de concurso público. Terceiro, a primeira etapa do plano de ação foi cumprida com a realização de um processo seletivo simplificado em janeiro deste ano, onde apenas para médicos disponibilizou 414 vagas imediatas, sendo 300 vagas para clínico geral e as demais distribuídas pelas diversas especialidades médicas. Foram aprovados no processo apenas 88 médicos, sendo 75 clínicos gerais e 13 médicos especialistas. Dos 88 médicos que passaram no seletivo, assumiram os cargos apenas 50 clínicos gerais e 5 especialistas. Destes 55 que assumiram, 30 já faziam parte da rede municipal, trocado apenas então o tipo de contratação. Em relação às escalas defasadas da UPAs e policlínicas, a Secretaria esclarece que a situação acontece devido ao déficit de médicos nas unidades de saúde, causado pelo impedimento da renovação dos contratos temporários e pelo fracasso do processo seletivo para a substituição dos contratos. Para resolver a questão do déficit de médicos na rede, a Secretaria está preparando um novo processo seletivo, cujo edital será publicado na próxima semana. E reitera que o prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, tem feito inúmeras reuniões juntamente com a equipe da Secretaria de Saúde para tentar reorganizar essa situação enquanto esse novo processo não acontece. Professor, pois é, Luciana, mas aí a pergunta que fica no ar é a seguinte, né, inclusive serve para a Prefeitura Municipal de Cuiabá. O que é que garante realmente que esse novo processo seletivo vá funcionar, considerando que o último processo seletivo foi um fracasso? Tem que melhorar as condições oferecidas, né? Porque óbvio, se não tem exatamente. atrativo... Então o problema não está exatamente no concurso, mas nas condições que os médicos estão tendo hoje para poder serem contratados ou não para trabalhar aqui no nosso município. Nós tivemos a participação do telespectador aqui que deu uma resposta bastante interessante, que poderia sim ser muito bem analisada e investigada por parte da Prefeitura, que é com relação aos repasses feitos pelas terceirizadas, empresas terceirizadas aos médicos, né? Que, segundo o nosso telespectador, que trabalha exatamente na saúde, disse que não tem valorização nenhuma, Daniel, e não tem vantagem nenhuma, né? Por conta de prestação de serviços ao município, recebendo pagamentos das terceirizadas. Então, você pode fazer o concurso que você quiser. Se você não resolver exatamente essas distorções na base, né, e deixar muito claro para o candidato que vai trabalhar na área da medicina, né, na área da saúde, você vai fazer mais um concurso e não vai ter resultado nenhum. Os profissionais de saúde Você não vai conseguir cumprir, fechar as vagas, né? Os médicos estão fugindo da saúde pública. É. A questão é essa. Porque você vê a disparidade. Nós temos faculdades de medicina, até em número expressivo aqui em Mato Grosso, né? Que todos os anos aí formam novos médicos, colocam no mercado. Esse pessoal não está pensando nem no início de ir para a saúde pública, porque sabe que pode passar por esses problemas que todos estão trazendo aí. Né? E essa conta sai cara demais, porque muitos médicos, muitos profissionais de ponta são contratados de outros estados, Daniel, sim, para vir aqui sim. em Cuiabá. Acontece também em outros municípios, mas a gente está falando aqui de Cuiabá. E aí, contrata seu médico para fazer uma cirurgia cardiológica, para fazer algum outro tipo de procedimento, Daniel, mais complexo. E aí, não fica muito mais caro? Por que não valorizar a equipe de profissionais aqui na capital? Exatamente. Há quanto tempo aqui mostramos filas de cirurgias, Daniel, para traumas? Tinham pessoas que apodreciam, essa é a palavra, infelizmente, apodreciam no hospital, no pronto-socorro, porque precisavam de uma cirurgia simples, uma fratura exposta, professor. Nós mostramos aqui muitas vezes em todos os telejornais a quantidade absurda de acidentes
com motociclistas, principalmente, Daniel. Diariamente. Era assim. uma vergonha nacional. Vergonha Ou seja, não dá tudo pro bem, cara. houve uma evolução, mas não é o suficiente. Se não houver valorização desses profissionais, vamos lembrar aqui a pandemia, Isso. quantos perderam suas vidas justamente porque não tinham nem equipamentos adequados para se protegerem. O cara estuda 9 anos, faz um curso de medicina, difícil, muitas vezes caro, né? Para aquele que paga pelo curso de medicina, né? Tá ali Muito pronto para salvar vidas, certo? Aí ele sai de lá para trabalhar no município para ganhar praticamente nada. E outra, se sujeitando a se contaminar com Covid-19, com pneumonia, com um monte de doenças que ele tem que lidar dia e noite. Se sujeitando né? a ser agredido por algum paciente que Agredido por um paciente. revoltado por falta de exatamente, atendimento. E exatamente. profissional esse que não tem estrutura. Por que a falta de interesse também? Como é a estrutura, professor, de uma sala de um centro cirúrgico, Exato. de hospital público daqui? Há quanto tempo, por exemplo, tem um médico lá que diz para o paciente, olha, a sua cirurgia tem que ser feita o mais rápido possível, mas olha, eu lamento informar, mas está faltando apenas um item para que a gente possa realizar a sua cirurgia. É muito comum isso. Já imaginou todos os dias os médicos da rede pública se deparando com uma situação como essa? Terrível. Não consegue salvar a vida do paciente. Isso desestimula esses profissionais Esse número é alarmante. que acabam procurando outros grandes centros, Daniel. Que você trouxe de 300 vagas, apenas 55 Pois é. né, foram preenchidas. Mesmo assim, de 30 que já estavam no sistema. Né? O que a prefeitura vai ter que fazer? Ajustar esse edital, né? Dar mais garantias trabalhistas aí para esses médicos, aumentar o salário, né? Vai ter que aumentar essa previsão de remuneração e ver se consegue atrair essas pessoas, porque isso está se tornando um problema gravíssimo aqui em Cuiabá, né? Se continuar acontecendo essa fuga dos médicos da rede pública, daqui a pouco a gente vai entrar num colapso. Porque normalmente, isso em qualquer setor, né? Muitas vezes o salário ele tem que ser combinado com o reconhecimento. Sim. Né? Se você não tem reconhecimento e não tem um salário adequado, você tem automaticamente a médio e longo prazo baixa produtividade. Isso vai acontecer uma hora ou outra. Né? Porque simplesmente ele se sente injustiçado naquilo que ele está fazendo, né? Porque não dá para você estudar a vida toda e você ser muito mal remunerado naquilo que você está fazendo. Exatamente. E os médicos não é diferente, né? Então, se ele tem qualquer proposta um pouquinho melhor, né? Ele realmente vai acabar Não é à toa que isso está acontecendo. desmerecendo. A Nayana disse aí, está tendo furos nos plantões. Ou Claro. seja, tem médicos que estão faltando já ao trabalho. Exatamente por isso, porque ele está fazendo bico, entendeu? No particular, muitas vezes, né? Ele faz bico no particular. Aqui me paga 500 e aqui me paga 80. Você vai para onde, Daniel? Pois é. Você está entendendo? Olha, Quer dizer, só seria até interessante, né? professor, nesse momento, a Prefeitura mostrar a toda a sociedade o quanto a Secretaria de Saúde gasta para cumprir liminares, por exemplo. Sim. Né? Nós sabemos o quanto isso traz um peso financeiro gigante para a máquina pública. Exibe esses números agora, porque essa seria a forma da sociedade entender, Daniel, que a valorização desse profissional é de extrema importância, professor, e de ter toda a estrutura necessária nos hospitais, nas policlínicas, nas unidades de pronto atendimento, até mesmo, Daniel, muitos exames que poderiam ser feitos em uma unidade de saúde, como uma policlínica, não tem ainda. Então, ou seja, é precária demais a estrutura. Às vezes um paciente, professor, fica aí 6 meses tentando fazer uma ressonância magnética. Até ultrassom, professor. Você já imaginou você chegando numa policlínica dessa, né? De urgência, emergência, sendo atendido por um médico desmotivado, cheio de problemas dentro de casa, conta para pagar, você está entendendo? Né? E não existe o repasse dele, o que ele dá não é o suficiente, é muito pouco. Você imaginou você ser atendido numa situação dessa? Tudo isso repassa para o atendimento, é isso que eu estou deixando claro. Sim, ainda que seja um médico que tem a profissão por vocação, exatamente, por amor, a medicina. Mas ninguém suporta isso por muito tempo, Daniel. Ninguém suporta. Gente, olha só, acabei de receber aqui informações que muitas mensagens chegaram, então vamos abrir esse espaço de interatividade com você que está em casa. Vamos lá então a primeira mensagem desta segunda-feira chegando aí na tela pra gente. Vamos à primeira então nesse dia 25 de abril, segunda-feira. Bom dia, bancada. As injustiças sociais no Brasil demonstram claramente que ainda vivemos no antigo regime.
Precisamos de um movimento iluminista em nosso país. É um renascimento aí, seria muito bem-vindo, né? Sem dúvida alguma. Temos mais mensagens chegando aí na tela. Então, nesta segundona, você já participando aqui conosco. Bom dia, bancada. Por isso que falo para acabar com essas farras e com essa bandidagem. E só. Uma nova Constituição, Roque, você se pergunta para que nós temos conjuntos de leis infinitos se parece que nenhuma lei favorece a sociedade, favorece apenas quem está no poder. É justamente isso que a população não suporta mais. É o famoso argentarismo. O argentarismo é exatamente isso, é o poder pela riqueza e dinheiro, né? É o que governa. É o que constrói uma sociedade pautada, sobretudo, num regime plutocrático, né? Onde o poder é regido por famílias ricas por muito tempo, né? E poder pelo poder. Então, isso não tem nada a ver com democracia. É a ganância. Vamos lá, gente, mais mensagens chegando aí na tela agora. Vamos lá, essa tá grandona, hein? Vamos caprichar aqui na leitura, hein? Bom dia, estimada bancada. O problema dos médicos de Cuiabá é a falta de concurso público. O último concurso para médico, 40 horas, foi feito em 2007 e 20 horas em 2015. Contratos pagam mal e são instáveis e sujeitos a ingerências. Enquanto não tiver concurso, vai ser sempre assim. Os gestores e vereadores em Cuiabá tratam de modo muito diferente os concursados e contratados. Coitados desses últimos que vivem sofrendo pressões. Sob risco de demissão. Sou médico, também quero ter estabilidade, ganhar bem. Eu fiz esse seletivo, mas desisti da posse. Só vou entrar se tiver concurso. Henrique Santos, olha só que relato. Obrigada, viu, Henrique, por encaminhar aqui para a gente esse relato, porque é legítimo. Ele, como médico, desistiu. Ele não quer processo seletivo, ele quer concurso público, ele quer estabilidade, dizendo aí que a pressão para cima desses profissionais é tamanha que eles se desmotivam em estar ocupando a vaga, mesmo que tenham passado no processo seletivo. Chega de processo seletivo, nós queremos concurso. São contratos precários, né? Agora tem que ver o interesse também do poder público em fazer concurso público, que gasta dinheiro, né? Para você fazer um processo seletivo simplificado e contratar aí 100, 200, você vai gastar menos do que fazer um concurso público com esse valor. Ok, temos mais mensagens chegando na tela aí nesta segunda-feira. Opa, tem sim, vamos lá. Bom dia, bancada. Essa é a gestão humanizada do prefeito Emanuel Pinheiro. Falta médico, falta de medicamento e condições de trabalho para médicos e enfermeiros. Várias obras inacabadas e buracos pela cidade toda. Já emendando aí, olha, o único problema não é a saúde, não. Também os buracos, né? Mas vamos lá continuar ainda falando sobre saúde, penso eu. Vamos lá. Bom dia, bancada. Meu nome é Francisco. Eu estou analisando o comentário do eminente professor sobre as desigualdades sociais e até concordo com ele que existem muitos marajás na política e no judiciário. Contudo, ele, de propósito, não fala nada dos privilégios dos marajás de fardas das Forças Armadas. Professor Haroldo, virando aí o canhão para o senhor, então, porque o senhor falou realmente dos penduricalhos dos poderes, mas o senhor não teria citado as Forças Armadas. Quer falar algo em resposta? É porque eu não lembrei, veja bem, a questão dos privilégios em nosso país, né, eles não se resumem apenas nos poderes. As Forças Armadas também, quero deixar bem claro isso, né? A reforma por completo e deve servir para todo mundo, desde o Supremo Tribunal Federal, que tem inúmeras regalias e privilégios e mordomias, né, até as instituições e órgãos de nível mais baixo. Mas é muito importante deixar bem claro isso. Eu só não toquei na questão das Forças Armadas, que eu também acredito. Quantos privilégios existem, não são poucos, são muitos, né? Filhos de generais, filhas de generais, filhas de coronéis que recebem pensões gigantescas, volumosas, né? Por conta exatamente de um sistema que é arcaico, anacrônico, ultrapassado, mas que está aí, que persiste, né? Muitas nem se casam para poder continuar recebendo a própria pensão. A vida toda. Exatamente, passam a vida toda recebendo aquela pensão. Isso você não vê em lugar nenhum no mundo, né? Por exemplo, senadores da República que recebem tem plano de saúde vitalício para o resto da vida. Então, são coisas que são impressionantes. Me fez lembrar um caso interessante, Luciana, né? É muito comum, né,
Você encontrar, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, né, isso você pode encontrar, não tem muita dificuldade, de encontrar um deputado federal, um deputado estadual, um senador da República num banco, como eu encontrei. Um senador da República numa fila de um banco, né, num banco americano. Qual foi o último deputado, senador que você encontrou na fila de banco, do seu banco, por exemplo, aqui no Brasil? Você não vai encontrar nunca. Você está entendendo? Não vai encontrar, porque ele tem tantos privilégios que nem lá ele vai. Sim. Você tá entendendo? Nem lá ele vai mais. O senhor lembrou das pensões dos militares, eu lembrei também das pensões dos ex-governadores aqui em Mato Grosso, que inclusive foi julgado como inconstitucional, agora não existe mais, né? Essa cobrança, esse benefício, pelo menos. Bom, está sendo ainda questionado na justiça, mas antigamente, não faz muito tempo, aquele que fosse, por exemplo, vice-governador e tomasse o poder por uma semana, que fosse, né? 10 dias. 10 dias ele já fazia jus Isso. a receber a pensão de governador de estado. Como é que pode, né? Como é que pode? Fica essa pergunta aí. Bom, gente, vamos para outra mensagem aqui dessa segunda-feira. Vamos lá, então. Bom dia, bancada. A saúde e a educação pública estão terceirizadas. Faz tempo, empresas que exploram os funcionários muito mal pagos. A solução é terceirizar a prefeitura e o Estado. Não precisamos de prefeitos ou governador que terceiriza tudo. A terceirização era, de fato, para trazer economia e também uma agilidade no serviço público, mas a precarização é que acabou crescendo. Às vezes o médico passa nesse concurso, nesse processo seletivo, ele não trabalha para a prefeitura, trabalha para a empresa terceirizada, que tem outros interesses. As OSS, né? OSS. Bom, gente, vamos que ainda temos muitos assuntos e vamos falar muito ainda, viu, sobre a saúde, principalmente sobre essa resposta aí da Prefeitura ao Tribunal de Contas do Estado. Vamos acompanhar todos os passos, tá bom? Sobre a saúde. Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto. Quem vai falar conosco agora é o repórter Oliveira Júnior, que vai trazer para a gente notícias da Câmara de Vereadores, porque tem vereadores que estão articulando substituir o nome do presidente da Casa, Juca do Guaraná, penso eu, por conta das eleições. Vamos ver então com o repórter Oliveira Júnior. Isso mesmo, Oliveira. Os vereadores estão se articulando aí para escolher o novo nome em substituição a Juca do Guaraná? Pois é, Luciana, bom dia para você, bom dia, Daniel, Haroldo Arruda Júnior, você que acompanha o programa Notícia de Frente e nos prestigia com a sua audiência em todo o estado de Mato Grosso. Com o objetivo de aproveitar o racha na base aliada do prefeito Emanuel Pinheiro, do MDB, um grupo com 6 vereadores que se declarou independentes na Câmara Municipal de Cuiabá já se juntou e deve lançar um nome de consenso na eleição da mesa diretora marcada para ocorrer no mês de agosto, em plena campanha eleitoral. O grupo é composto por Eduardo Magalhães, do Republicanos, Marcos Brito Júnior, do Partido Verde, Demilson Nogueira, do PP, Rodrigo Arruda Issá, do Cidadania, Sargento Joelson, SD, e Pastor Jefferson, do PSD. Eles já trabalham na formação de uma chapa, mas ainda não há definição do nome que irá disputar a presidência. Já o site Gazeta Digital aposta no nome de Demilson Nogueira, do PP, para ser o candidato de consenso desta chapa que vai concorrer aí à presidência da mesa da Câmara Municipal de Cuiabá em agosto, já que a campanha começa oficialmente no segundo semestre e por isso os políticos vão ter que se desdobrar entre aqueles que serão candidatos, como o próprio Juca do Guaraná, que é pré-candidato a deputado estadual e é o atual presidente da casa. Ainda de acordo com este grupo, o projeto já conta com a simpatia do grupo de oposição que em 2020 lançou a candidatura de Diego Guimarães, do Republicanos, derrotado por Juca do Guaraná, que teve apoio de Emanuel Pinheiro. Vamos aguardar, né, até este prazo para o registro das chapas, para termos certeza aí de quem será ou quais serão os candidatos à presidência da mesa diretora da Câmara Municipal de Cuiabá. Voltamos com você, Luciana.
Obrigada, Oliveira. Daqui a pouquinho a gente volta contigo novamente também, viu? Bom, olha só, eu vou aqui entender, Daniel, que os isolados começam a ganhar mais força na Câmara de Vereadores. Vou começar aqui a tentar entender por que esse movimento acontece agora, dos isolados criando aí um bloco dos independentes. Tem relação com o desgaste da imagem do prefeito da capital? Importante dizer que esse grupo já começou a se mobilizar ano passado, quando o prefeito foi afastado, né? Eles já começaram a conversar, a se juntar ali, e aí foi a gênese desse grupo que agora vai tentar disputar a mesa diretora com o nome do Demilson Nogueira. Em sua maioria são vereadores de primeiro mandato, né? Que naquele momento viram que seria mais interessante que eles se juntassem para ficar um pouco descolado da imagem do prefeito, mas conversando com o próprio Demilson, e o repórter Luiz Vinícius falou com ele, falou assim, não quer dizer que nós estamos descolados do prefeito. Se tiver projeto de interesse da cidade, vamos votar com ele. Se não, não, né? Mas, de certa forma, é sim um grupo independente, eles não vão estar mais oficialmente dentro da base aliada do prefeito, e isso aí vai, com certeza, influenciar no jogo de poder ali dentro, né? O prefeito não vai ter tanta tranquilidade mais em relação aos projetos que ele manda para lá, para a Câmara, para que sejam aprovados, né? Então, com esse grupo de 6, e eles já estão de olho, mas em 3 ou 4 vereadores, eles podem, inclusive, conseguir maioria na Câmara, né? Eles têm conversado com o Marcos Pacola, com a Edna Sampaio, né? Com o próprio Diego Guimarães, então eles estão tentando conversar aí para que, se esse grupo independente, que hoje fazem parte 6, conseguirem mais esses 4 ou 5, vão ter maioria na Câmara. É isso aí. Olha só, professor, a gente já falou tanto aqui da maioria esmagadora da base governista, e quando existe um desequilíbrio, sabemos que os interesses é que vão ter domínio, é que vão prevalecer. Então, ou seja, esse momento aqui que começa a ter esse certo desequilíbrio da base é positivo para a sociedade, claro, porque não são os interesses dos vereadores que devem ser atendidos, são os interesses, professor, da sociedade. Será que a gente pode esperar, então, uma nova era para a Câmara, que tem inúmeros apelidos aqui, se a gente fizer um resgate, professor? Essa instabilidade normalmente acontece em ano de eleição, né? Porque necessariamente cada qual está procurando o seu próprio interesse. E aí quem é a bola da vez, no caso específico o prefeito Emanuel Pinheiro, né, tem dificuldade de realmente abarcar, né, ou de certa forma proteger e manter ao seu lado um número mais consistente de vereadores, porque nós tivemos janela partidária, eles são seduzidos o tempo todo para um monte de coisa. Isso gera uma instabilidade muito grande, né? E automaticamente quem está na oposição ganha mais visibilidade em ano de eleição, porque as críticas tornam-se cada vez mais contundentes, apontando sobretudo os problemas da cidade, né? Se realmente a oposição vai conseguir se articular para ter um número suficiente para vencer as eleições, no caso específico, colocar alguém de oposição frente à presidência da Câmara de Vereadores de Cuiabá, isso a gente vai saber e vai tentar entender, né, nos próximos dias, por conta das articulações políticas feitas pelas pessoas pelas raposas, vamos dizer assim, mais habilidosas com a política ali na Câmara de Vereadores. Fora isso, a tendência normal é que realmente, por medo, né, muitos deles continuem na base do prefeito e votem novamente no candidato da base. Obrigada, professor. Gente, o tempo avançou, são 6h42. Vamos para um rápido intervalo, mas voltamos. Temos muito ainda, hein? Vamos falar do fim da pré-candidatura da Tigresa do PT e também da movimentação pró-Bolsonaro aqui em Cuiabá. Eu espero por você.